Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estarmos aí todas as semanas com vocês na sua casa. Evidentemente, estamos vivendo um período muito diferente, saímos totalmente da nossa rotina. Vocês estão vendo algumas reprises do nosso programa. Hoje estamos fazendo um retorno, muito seguro, mas um retorno que achamos necessário, o assunto totalmente pertinente a tudo isso que vem acontecendo. Então, nós queremos aqui, mais uma vez, agradecer a todos vocês e também aquela comemoração que nós fizemos todos os anos, que se refere ao mês de abril, onde nós comemoramos o nosso aniversário. Então, são 8 anos que estamos no ar aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e esses 8 anos é por vocês. E vocês é que nos dão este respaldo para estarmos aqui sempre, todas as semanas, com vocês. O nosso agradecimento também ao apoio cultural Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige, qualidade e inovação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Muito obrigado por essas duas grandes empresas de Santa Maria que continuam fielmente conosco, nos dando a oportunidade de estarmos aqui, nos comunicando de forma transparente e aberta com todos vocês. Bem, vocês estão vendo que hoje nós estamos aqui nos nossos estúdios e estamos tendo a honra de estarmos recebendo a psicóloga Lilian Pereira. Lilian é mestre em Psicologia da Saúde, ela é neuropsicóloga e psicoterapeuta de adultos e idosos. Há 15 anos tem clínica e docência, especialista em Psicologia da Saúde e hospitalar, neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental. Evidentemente que nós não poderíamos sairmos deste assunto que está nos afetando no dia a dia, que é a questão do coronavírus. Por isso que nós chamamos a Lilian para conversarmos um pouquinho. Lilian, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós sabemos que a gente te roubou um pouquinho dos teus pacientes, mas acredito, Lilian, que seja extremamente necessário esta conversa, porque nós estamos, Lilian, observando um aspecto muito grande na questão de como se transmite, quais as prevenções, aquela coisa toda, ou seja, a saúde do nosso corpo, Mas até eu estava falando para a nossa assessoria, eu preciso conversar com alguém que nos dê alguma atenção, e algumas dicas a respeito da nossa cabeça. Esta é uma parte que está nos preocupando muito. Então, Lilian, eu te agradeço e vamos começar aí o nosso bate-papo, e nos dá primeiro uma primeira informação de como que está o teu trabalho, enfim, os teus posicionamentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também ao convite e parabenizar vocês em função disso, da importância também da saúde mental diante de todo esse quadro de preocupação com a saúde atual, em função do coronavírus. E
da mudança, de todas as mudanças que acabaram acontecendo, que vem acontecendo ainda, né? E às quais a gente precisa se adaptar de alguma forma. Exato. Né? Então, e diante disso, sim, existe uma preocupação com a saúde mental das pessoas, existe uma preocupação com quais são, em que aspectos, né, que a gente pode pensar quando a gente fala nessa adaptação, quando a gente fala em isolamento social, quando a gente fala em riscos à própria saúde, ou colocar em risco a saúde de outras pessoas, sim, né? Pessoas sim. que estão no nosso convívio, pessoas com as quais a gente entra em contato, é algo que nos leva a uma ideia de perda de controle, né? E isso é gerador de ansiedade para algumas pessoas já muito mais potencialmente em função de já ter um histórico de ansiedade. Lília, tu falaste aí, acredito, com uma palavra bastante importante de tudo isso que nós estamos vivendo, esta palavra ansiedade, né? Porque nós, por si só, dentro da nossa rotina, um passado muito recente que nós não tínhamos ainda essa situação que estamos vivendo agora, essa questão da ansiedade, ela já vinha, e eu acredito que tu já tinhas, né, pacientes com essa situação em que se refere ao eu estou sempre pensando no amanhã. Né? Olha, amanhã, tal hora eu preciso fazer isso, e amanhã, quer dizer, nós estamos ansiosos com o agora e estamos fazendo com o amanhã essa ansiedade toda, porque amanhã eu preciso gravar, amanhã eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso... Então, como se lida com tudo isso e agora principalmente com essa questão toda que estamos vivendo hoje? Sim. A ansiedade, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que ela é necessária para a nossa sobrevivência. Tem um lado positivo, evidente. A ansiedade, basicamente, ela é necessária. Ela faz parte da nossa, dos recursos que nós temos para manter a nossa sobrevivência. Dentro de um planejamento de vida. São sinais, né, que a gente precisa ter para poder se adaptar. E a ansiedade nos dá esses sinais. Então, eu posso ter sinais de ansiedade no corpo, eu posso ter esses pensamentos aos quais o senhor estava se referindo, né? Então, ficar pensando no amanhã, me remetendo para amanhã, de várias formas, mas que me leve a preocupações, né? E que me traga preocupação. Então, estou sempre programando, antecipando, e isso é angustiante, isso gera sintomas físicos, muitas vezes, né? Então, a gente tem, por exemplo, um nível elevado da ansiedade, que seria o ataque de pânico, por exemplo. Sim. Né? Então, a gente tem formas diferentes de manifestar a ansiedade. Mas a ansiedade, a gente pode dizer que, basicamente, ela faz parte da nossa vida. Então, acabar com a ansiedade, a gente não tem como. O que nós temos que fazer é controlar daí, Lília. Existem formas da gente aprender a controlar, existem formas da gente aprender a se conhecer para poder entender como é a ansiedade para mim, como é a ansiedade para o outro, né? Na parte nossa, interna. Isso. A questão é que, em algum momento, essa ansiedade pode exacerbar e ela pode passar a ser prejudicial, né? Quando ela causa prejuízos para a nossa adaptação, para a nossa vida de forma geral, né? Quando ela é adoecedora ou quando ela traz níveis de estresse sempre muito altos, né? Picos, né? Muito elevados, então de níveis de ansiedade muito elevados. Então, aí a gente fala de transtorno de ansiedade, né? Então, situações como essa que a gente está vivendo agora, como a gente estava falando um pouquinho antes, né? São situações geradoras de maior ansiedade, né? Nos colocam em situação de sensação de perda de controle da situação, né? De pensar no amanhã e não ter certezas, né? Então, as certezas dão para nós, ou as ideias de certeza, também tem relação com uma ideia de controle que a gente possa ter, que a gente consegue dominar um determinado momento, ou que a gente pode controlar o futuro, como você estava dizendo, né? Como é que vai ser o amanhã. Então, esses pensamentos normalmente são mantenedores também de uma ansiedade às vezes elevada. Eu costumo perguntar para as pessoas quando elas iniciam um acompanhamento em psicoterapia ou quando a gente está fazendo uma avaliação, né? Como é que é o nível basal de ansiedade dessa pessoa. Então, algumas pessoas já têm um nível basal de ansiedade mais alto. Sim. Então, elas já são pessoas ansiosas. É quase como se fosse um traço da personalidade dessa pessoa. Sim. Né? Então, isso já traz uma predisposição para enfrentar situações de estresse com mais prejuízo, possivelmente com mais prejuízo. Né? Então, situações como essa que a gente vive hoje, nós não temos parâmetro para essa situação.
né? A gente não tem uma história certo. para a gente se remeter. Um índice que nós poderíamos fazermos um comparativo, né? Isso, uma história dentro da nossa linha de vida, né? Da linha de vida. Eu poder voltar para trás e pensar, como é que eu já lidei com situações semelhantes com essa. Não. A gente não tem essa referência, não. né? Então, e além disso, a gente vive hoje um momento onde as informações circulam de forma muito rápida. Elas chegam de forma muito rápida até a gente. E todo tipo de informação, e isso é importante também. Lilian, se tu me permite, deixa eu fazer então um intervalinho a respeito disso. Essa questão, né, que nós estamos vivendo com a informação totalmente globalizada e ela chegando naquele mesmo momento para nós, né? Ou seja, está acontecendo do outro lado do mundo e ela está chegando no meu telefone, no meu celular, enfim, no meu Facebook, está chegando naquele momento. Como se comporta, ou melhor, como se comportou a mente humana, os pacientes que passam pelas tuas mãos, com esta mudança de comportamento, desta globalização e essa enxurrada de informações? A gente tem vantagens e desvantagens em ter esse acesso às informações de forma tão rápida, né? E tão generalizado também, né? Todos nós temos acesso. Basta um clique, basta pegar o telefone, como você estava falando, e a gente tem as informações na mão, né? Nas mãos. Então, temos vantagens, né? Porque, então, rapidamente a gente pode se organizar, né? Sim. Às vezes até antes que isso fosse imposto pela, por exemplo, administração pública, pelo governo. Isso, até chegar né? Algumas pessoas já estavam se preparando, se organizando para isso, né? Então, claro que algumas pessoas se anteciparam de forma já bastante ansiosa, isso trouxe inclusive alguns problemas, e inclusive algumas pessoas passaram a procurar ajuda psicológica, né, algum atendimento, em função já de estarem muito preocupadas com o que viria. Olha aí. Né? Então, isso fez com que a gente precisasse se adaptar rapidamente, né? E aí ter essas informações ajudou profissionais da saúde, ajudou famílias, às vezes, a se organizar de forma já antecipada. Né, fez a gente poder também pensar num planejamento para dar conta do nosso trabalho, que para alguns foi possível, para outros eu acho que ainda não tanto, e estão se preparando ou estão tentando se adaptar a tudo isso, né? Mas a gente pôde, por exemplo, nós da saúde mental, muitos podemos atender à distância, né? Podemos atender usando esses meios. Então, isso tudo é vantagem, né? Sim, já é uma outra adaptação que aconteceu, né? Que está acontecendo. Isso. Então, assim, aquilo que a gente falava sobre ser gerador de ansiedade é que realmente essa velocidade também ajuda a vir todo tipo de informação. E isso também acaba sendo muitas vezes um problema, porque as tais fake news, então... essa aí, então... São um problema, porque aí isso pode trazer angústia para muitas pessoas, né, que ficaram recebendo tudo isso naqueles primeiros dias, principalmente, né, imaginando realmente uma catástrofe que já estava prestes a acontecer. E tem muita gente que ainda está aguardando essa catástrofe. Né? E realmente as proporções, a gente não pode negar, as proporções do que está acontecendo realmente são, a gente não tem parâmetro para elas, então a gente não tem, a gente não tem essa vivência, não tem uma história. Nós aqui na nossa cidade, na nossa cultura e no nosso país, tivemos, digamos, uma vantagem por já ter acontecido em outros países antes. Isso, então já tem um grau comparativo. Um grau comparativo, e aí, de novo, entramos naquela questão dos dois lados da moeda. Então, por um lado, isso é bom, por outro, nem tanto, porque a gente não sabe se vai ser exatamente como está acontecendo em outros lugares, né? Então, assim, a gente escuta essas angústias também das pessoas que a gente atende, falando também, trazendo esses dados. Eles trazem esses dados. Bom, se está acontecendo isso lá, daqui a pouco vai começar a acontecer aqui, como é que eu posso fazer para me preparar? Eu não vou dar conta, né? Aí vem todos... isso pode fazer aflorar aquilo que eu já tinha também, como sendo ideias de fragilidades, né, em mim, por exemplo, em cada pessoa. E aí vai vir todo tipo de reação, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, por medo do que possa vir a acontecer em função do seu trabalho, da renda, né, de prover a sua família. Um histórico todo. Ou então, assim,
de ter pessoas pessoas que ela gerencia em função do trabalho, que vão também depender daquele trabalho para prover para suas famílias, né, um sustento, essas pessoas estão extremamente angustiadas. Imagina. Né? Então, Lília, tem todo tipo de caso. Correto. Nós vamos fazer um intervalo. Sim. E aí voltamos no segundo bloco. E aí nós vamos falarmos um pouquinho mais dessa questão toda, então, dessa adaptação no isolamento social, né, que nós conversamos aqui fora do ar, e toda esta tua experiência e como que tu podes passar para a comunidade que está nos assistindo nesse momento algumas dicas, enfim, né, do como que nós devemos nos comportar, aonde nós estamos ali enclausurados ali, que eu digo que nós estamos presos, né, e então tudo isso é muito importante que tu venha a dar essas dicas aí para os nossos telespectadores, tá bem? Pessoal, qual foi a grande motivação que nos fez convidarmos a Lilian para estar conosco hoje? É justamente isso que nós estamos verificando, que existem muitas e muitas pessoas que têm uma aceleração dentro do seu pensamento de que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e o grande objetivo aqui junto com a Lilian, é nós tranquilizarmos, de nós trazermos esperança, né? De nós cultivarmos a tranquilidade dentro do nosso íntimo, de nós termos assegurada a nossa fé, né? E principalmente a esperança de que tudo isso vai passar, né? E que nós vamos sim sairmos fortalecidos de tudo isso, né? Mas quem vai explicar com bastante detalhe para nós, evidentemente, que é a Lilian, que é psicóloga e tem esse métier, enfim, essa técnica toda para nos deixar aí com informações precisas, tá bem? Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o programa Cidadania e Segurança Pública. 8 anos, completando agora no mês de abril, 8 anos junto com vocês. Muito obrigado por este carinho e vocês fazem parte, né, desta fase feliz que estamos vivendo. 8 anos no ar, de forma ininterrupta, com toda Santa Maria e também nós, nas nossas páginas de Facebook, enfim, toda a parte de informação que vocês recebem, inclusive fora da nossa região de Santa Maria. Hoje estamos aqui nos nossos estúdios e estamos com uma convidada, a psicóloga Lilian Pereira. A Lilian tem uma experiência muito grande
em tudo isso que nós estamos vivendo e que ela está aqui justamente para que a gente pense um pouquinho na nossa cabeça, né? Nós estamos preocupados aí com como se propaga esta doença, né? Como ela é transmitida, quais são os seus sintomas, tudo isso está afeto ao nosso sentimento, está afeto ao nosso psico. Então, por isso que nós convidamos a Lilian para bater esse papo. Lilian, quais seriam, e aí como nós estávamos conversando no intervalo, que evidentemente que tu não podes dizer aqui uma questão mais individualizada, enfim, cada um de nós somos diferentes, né? Diferentes. Mas de forma mais genérica, como deve ser, né, dentro da tua experiência, como nós devemos agir para diminuirmos este impacto psicológico que tudo isso está trazendo para nós? A gente tem hoje recursos que facilitam, né, como a própria internet e todas as iniciativas que vêm, por exemplo, através de redes sociais, né, de organizações que aqui nós temos acesso hoje na nossa cidade, fora da nossa cidade, né, com materiais, com informações que trazem recursos, na verdade, são recursos que nos ajudam a encontrar formas de nos adaptar, né, a tudo isso. Sim. A toda essa grande mudança que vem acontecendo, que a gente está vivendo e que a gente precisa se adaptar, né, de alguma forma. Então, formas que a gente pode ter, buscar ajuda psicológica, não necessariamente somente uma psicoterapia, né? A gente tem perfis nas redes sociais que informam com profissionais sérios, né, que trabalham com isso. Nós escolhermos da onde que nós vamos buscar informação, exato, né, Lilian? Observar de que fonte está vindo essa informação. Sim. Né? Poder consultar a fonte de onde está vindo. Que mais? Em relação à organização familiar, né? Então, assim, o meu ambiente, né? Como é que é o meu ambiente em casa? Ou se eu consigo organizar, qual a melhor forma de organizar? Eu sei que existem, a gente está falando aqui para pessoas de várias, que vêm de várias realidades. Correto, né? Sim. Então, assim, nessas diferentes realidades, de que forma eu consigo me adaptar melhor a isso, né? Então, não que exista uma receita para isso, mas dentro de cada caso, dentro de cada situação, né? A gente fala de situações onde tem famílias, por exemplo, com um número grande de pessoas num espaço, às vezes, pequeno. Né? E às vezes a gente tem um número pequeno de pessoas num espaço ok, ou num espaço maior, e isso vai trazendo o quê? A questão das relações que vai aflorando, né? Aquilo, atendendo outras pessoas, né? Em psicoterapia, que agora é online, é uma facilidade que a gente tem também. A gente tem muitos profissionais aqui em Santa Maria que atendem online, fora daqui também. A gente tem, esses são recursos, né? Procurar algum terapeuta neste momento é possível, né? Procurar esses serviços que se organizaram agora aqui na cidade, ou até mesmo fora. Eu faço parte de um grupo que é fora, que é em nível nacional, né? Para poder atender profissionais que estão na linha de frente, né, e que procuram ajuda. Tu sabes, Lília, agora falando a respeito especificamente dos profissionais que estão na linha de frente, né? Tu sabes bem que a minha origem é a Brigada Militar e eu sempre tive uma preocupação com a questão do nosso soldado pós o atendimento de uma ocorrência com maior gravidade, com disparo de arma de fogo, enfim, desse soldado e esse profissional sair um pouquinho para o lado, né? E nós conversarmos com ele, quando eu digo nós, a nossa parte de assistência psicológica, nós conversarmos um pouquinho, enfim, para que ele não entre nesta rotina. Então, como é importante a mente de quem está trabalhando na linha de frente, né? Dela estar com completo equilíbrio. Né? Então, exatamente isso que tu estás nos falando agora. E dentro desses recursos, né, voltando à pergunta inicial e tentando unir isso que a gente está falando agora, dentro desses recursos, sim, a gente tem várias formas de tentar buscar um equilíbrio, ou eu sempre digo que é uma tentativa de, porque o equilíbrio exato, eu não sei exatamente como é que a gente pode ter, mas assim, a gente vai sempre buscando tentar equilibrar. E isso é que é
a tal da adaptação que eu estava falando antes. Sim. Então, né, a gente pode ter comportamentos mais ou menos adaptativos que, então, vão nos ajudar mais ou menos, Sim, né, sim. nas situações adversas, nas situações mais difíceis. Então, sim, os profissionais da linha de frente também têm as suas famílias, também estão nessas situações. Imagina. E eles têm que voltar para casa com muito mais cuidado. Claro. Eles têm que tomar cuidados no trabalho, dentro de casa, né? Eles estão em risco. Né? Além deles estarem colocando a saúde deles em risco, porque eles têm que trabalhar, mesmo tomando todos os cuidados, né? Claro. Eles também estão na linha de frente para tentar evitar que o pior aconteça. Né? E nisso eu também atendo então profissionais que estão na linha de frente e a gente ouve esses relatos. Sim, eu né? fico imaginando o que tu deves ouvir, né? Então a gente ouve esses relatos das angústias, né, de toda a situação, que muitas vezes, como a nossa realidade ainda aqui, é o medo do que está por vir, né, é o medo do que poderá vir, porque a gente não tem nem certeza de como virá, isto. né, a gente tem uma ideia, e é para isso que todo mundo se preparou. Isso, a questão né? então preventiva Exato. do que se tem aqui planejado para o amanhã. Então, assim, essa ideia de prevenir é tentar usar todos os recursos para que a gente possa evitar o pior. A gente está falando nisso na saúde de forma geral, mas a gente também está falando isso, daí se a gente vai para um âmbito mais específico, Sim. da saúde mental de cada um. Isso. Né? Então, também é prevenção em saúde mental, prevenção de transtornos, prevenções de crises, né? Existe aí toda essa questão também do medo das consequências, não só do próprio vírus, da contaminação ou da morte, né, da gravidade da doença, mas também de tudo que vai acontecer socialmente, né, ainda, do que está por vir ainda dentro das questões sociais e de trabalho, né? Então, assim, existem muitas situações que às vezes a gente nem consegue... eu acho que mensurar, né? Mensurar ou às vezes... fazer ideia disso, né? Tentar colocar tudo isso para a gente imaginar, não tem como. Então, quando começam essas polarizações, essas discussões, isso só piora a situação, isso não ajuda a melhorar, né? Lili, mas então nós de repente, então, uma dica tua é nós fugirmos um pouco desta... Uma das dicas era essa, de vez em quando poder fazer um jejum de informações. Olha aí, eu tenho chamado de jejum de informações. Perfeito. Né? Então, assim, eu vou me afastar um pouco, né, daquilo que está me deixando angustiada, sem até eu perceber às vezes, porque muitas vezes as pessoas acham que elas têm que estar controlando as informações o tempo todo para me sentir acontecendo agora. Para me sentir no controle da situação, né? E quando ela muitas vezes não vai perceber que isso está piorando o quadro de saúde mental dela. Correto. Né? Então, o quadro de ansiedade, de angústia, e aí vem sintomas às vezes que podem podem predispor um quadro depressivo. Né? Então, assim, medos de que as pessoas venham a piorar por depressão ou por ansiedade é, sim, uma preocupação que se tem na saúde hoje e também dentro dessas organizações que se fazem para receber pessoas que possam estar com sintomas do coronavírus também, tem pessoas lá preparadas para trabalhar com a saúde mental. Sim, né? sim. O Laudos aqui é um exemplo. Eles têm também o pessoal da saúde mental lá, preparado para poder atender. É um grupo multifuncional. Exato, multiprofissional. Isso. Então, tem muitas pessoas agora falando nisso, os meios de comunicação estão trazendo muito isso também, de uma certa introspecção, do momento de poder refletir sobre outras questões. Já que a gente está num momento onde nós somos... obrigados, né, a ficar dentro de casa. Obrigados no sentido, assim, é o momento de se resguardar. Correto. Quem não precisa estar lá fora trabalhando, que se resguarde, né? Então, nesse momento de se resguardar, poder olhar para dentro, né? Poder reforçar aquilo que se tem de positivo, se preparar para quando tiver que retornar, como vai ser esse retorno. Aproveitar esse momento para reorganizar as coisas, né? Às vezes a gente tem trabalhos ou até tarefas domésticas ou coisas que estão pendentes há muito tempo. Que a gente amanhã eu faço. Então agora a gente está... Olha, agora tu tem tempo, então vamos fazer aqui. Exato. Conversa, olhar no olho. Isso são coisas que ficam outra coisa quando a que gente está naquela correria. Verdade. Né? Então, assim, parar para conversar, parar para ouvir, né? O que o outro tem para me dizer, que a gente às vezes tem vontade de dizer e não dá tempo. A gente não pode esquecer que às vezes afloram aí situações que já são difíceis, que já tinham um problema anterior. Exato. Então, assim, talvez seja o momento de pensar em como resolver isso, né?
né? Então, essas histórias assim, lá na China houve tantos divórcios, né? Isso. Depois, ao mesmo tempo, houve mais nascimento, vai haver mais nascimento, né? Ou vão vir aí novas gestações. Então, assim, são situações, a gente tem ouvido falar nisso dessa forma, assim, ou vai vir, tem até umas piadinhas sobre isso, né? Ou vai vir mais bebê por aí, ou vai haver divórcio. Então, assim, na verdade, nem precisa ser uma coisa nem a outra, né? Sim. Mas sim, aproveitar esse momento para viver as relações da melhor maneira que se puder, né? Às vezes esse afastamento mesmo dentro de casa é necessário um pouco também. Claro. É um tempo que está todo mundo Isso, tu vai pegar um livro, né? Que tu... É um momento de se afastar então, daí. Desse É afastamento. uma oportunidade. Desse Isso, afastamento. Exato. Lilian, essa questão envolvendo também, já estão nos avisando aí que o nosso tempo está estourando, a questão envolvendo o pensamento positivo nesse momento, né? Que eu me referi aqui ao nosso telespectador, a questão envolvendo a esperança, né? Que amanhã, sem dúvida nenhuma, vai ser melhor. Como que tu consegue trabalhar isso na cabeça? Isso é um pouco difícil, assim, digamos, porque a gente não tem como garantir quando. Então, o que eu tenho dito, assim? Porque se trabalha... Amanhã, às 3h da tarde, isso vai terminar. Não sabemos. A gente está vivendo uma crise, né? Essa crise, ela pode ser pessoal, ela pode ser social, como a gente está vivendo, mundial, né? É uma crise. Como toda crise, eu falo isso como psicóloga hospitalar, falo isso dentro da psicoterapia individual, toda a crise, ela pressupõe início, meio e fim. Né? Em algum momento, esse fim vai chegar. Certo. Como ele vai ser, quando ele vai ser, a gente não sabe exatamente, não tem como a gente precisar. Mas nós precisamos lembrar disso. Então, isso ajuda a gente a viver um dia de cada vez, né? A fazer, eu costumo dizer, o exercício do aqui e agora, me concentrar no que está acontecendo agora, né? E aceitando, a gente não pode negar o que está acontecendo. Então, sempre é um termo que eu uso assim, a aceitação, né? Que a gente trabalha isso, existem processos para se trabalhar a aceitação em psicoterapia, a aceitação de adversidades, de situações que eu não tenho como modificar porque elas não dependem só de mim. Né? Então, o processo de aceitação é como a palavra diz, é processo, tem etapas. Né? Dentro dessas etapas, a fé, o pensar de outras formas, o questionar as ideias que eu tenho às vezes muito rígidas a respeito de futuro. Sim. Então, que pressupõe, uma crise pressupõe um futuro negativo, um futuro catastrófico, um futuro muito ruim. Né? Então, e aí eu me sinto mais vulnerável, mais suscetível a novas crises ou a algo pior que vem aí que talvez eu não vá dar conta, essas ideias. Sim. Então, quando eu paro para questionar isso, eu posso me dar a oportunidade de trazer outros pensamentos que talvez sejam mais adaptativos, né? E aí, dentro do pensar positivo, né? Muitas vezes é isso, pensar de forma mais adaptativa, sim, pensando em dados de realidade. Aqui e agora estamos vivendo uma crise. Mas qual é a crise que eu vivo hoje, que eu vivo agora? O que é possível dentro disso eu fazer ainda? Né? Então, eu estou voltando para a minha realidade, não estou lá no futuro. Então, né, a ideia é essa, sempre voltar para o hoje, para poder a cada dia lidar com a situação do jeito que for possível. Então, como tu falaste agora, o importante então é nós vivermos o hoje, o aqui e o agora, hoje. Isso. Né? Dentro das técnicas de adaptação e de supressão da ansiedade, que a gente diz, certo. Trabalhar os pensamentos é uma forma, e tem outras formas também. Como a gente tem sintoma físico da ansiedade, uma das formas é trabalhar, por exemplo, respiração, meditação. Né? Então, dentro dessa ideia assim, mais na linha do pensar positivo, existem recursos, né, como, por exemplo, meditação, técnicas de mindfulness, que são, né, centrar os nossos sentidos em algo mais concreto daquele momento que a gente está vivendo. Perfeito. Lilian, quero te agradecer mais uma vez aqui a tua participação e ao mesmo tempo, Lilian, eu quero deixar aqui uma espécie de um pré-convite, né, para que quando nós passarmos por tudo isso, se tu pudesse voltar aqui ao nosso programa, né, até para tu nos dares aí o que tudo isso aconteceu, né, dentro da tua parte profissional, enfim, e nos trazer aqui outras informações, né, porque nós nos preocupamos muito com a questão física, a questão material, né? Porque
eu vou trocar de carro, eu preciso isso, eu tenho que comprar um sapato novo, e aí muitas vezes nós não pensamos na questão do nosso bem-estar, né, pessoal, psicológico, equilíbrio e tudo mais. E esse momento que a gente está vivendo faz a gente fazer uma pausa. Uma pausa. Para tudo isso. Se eu puder só deixar eu tenho ouvido muito dos pacientes isso, assim, parece que a minha vida, isso tem se repetido, parece que a minha vida deu uma pausa e que tudo que a gente vinha trabalhando em terapia até agora pode esperar um pouco e agora o problema é outro. Olha aí. Né? Então, assim, a vida deu uma pausa. Claro. Né? Então, e com isso, sem dúvida nenhuma, né, Lília, que nós vai ter um crescimento, nós vamos crescer, né, nós vamos aprender muitas coisas. É uma oportunidade. Uma oportunidade de aprendizagem. Lília, muito obrigado. Eu quero mais uma vez aqui dizer, né, que te tirei lá dos teus pacientes, mas extremamente necessário para que a gente atinja aqui o objetivo nas redes e tudo mais da nossa TV Santa Maria. E qualquer coisa que tu precisares da nossa TV, está à tua disposição, nosso programa TV Santa Maria, enfim, né, o que tu precisares, tu já sabe que tens a porta aberta aqui, tá bem? Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa de trazer Obrigado, esse nós assunto. também agradecemos. Muito importante, parabéns pelos 8 anos de programa. Obrigado, né? obrigado. E sim, também ficou à disposição e se possível eu posso até deixar algum material, não sei se você tem algum canal, talvez, no temos. Facebook, posso passar algum material, alguma coisa porque a gente tem alguns materiais em PDF que algumas pessoas, que a gente até passa para as pessoas, para poder desenvolver em família, crianças, idosos. Show de bola. Tem alguns materiais sobre isso. Maravilha, perfeito. Perfeito. Bem, pessoal, nós tínhamos consciência de que nós poderíamos ficar aqui um dia inteiro conversando com a Lília, porque o assunto é muito amplo, né? E ela foi obrigada a nos resumir muitas coisas aqui dentro da sua abrangência de conhecimento, enfim, da sua parte profissional, mas eu tenho certeza absoluta que nós atingimos esse objetivo, né? Que foi fazer com que uma pessoa experiente, uma pessoa profissional nesta área, nos trouxesse algo para o nosso crescimento, a nossa estabilização psíquica, enfim, e de que, como a Lília falou, amanhã será outro dia e quem sabe amanhã termina tudo isso, mas nós vivermos muito bem o hoje, né? Essa esperança que o mundo inteiro está vivendo neste momento e que tem que ter alguma razão, né? Nós precisamos tirar daí alguns ensinamentos e tenho certeza de que todos nós vamos tirar sim vários ensinamentos de tudo isso que nós estamos passando, tá bem? Qualquer dúvida, qualquer situação, faça contato conosco que nós podemos repassar para a Lília e a Lília também vai nos trazer aqui algumas informações que nós vamos colocar na nossa página e vamos colocar aqui na TV para que vocês tenham conhecimento também de alguns materiais que ela vai nos repassar, tá bem? Pessoal, não esquecendo, né, que os nossos programas, eles vão ao ar todas as terças-feiras, de forma inédita, às 21 horas e 15 minutos, depois às quintas-feiras, às 20h30 e depois sextas e domingos, às 23 horas. Então, não conseguiram ver na terça, tem mais 3 repetições que vocês podem acompanhar. E tenho certeza absoluta de que tudo vai passar, nós vamos vencer mais essa, porque nós somos fortes, né? E estamos também aprendendo uma situação muito interessante que é a união, o poder da união, estamos todos unidos aí num único objetivo, tá bem? Todos fiquem bem, fiquem em paz, tenham todos uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades.